Vamos ver aqui. Eu acho que estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui. Estamos ao vivo, acredito eu. Isso. Então, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Nós vamos iniciar mais um GT hoje, dia 6 de agosto de 2020, do primeiro Congresso de Resistência LGBT online, né? Tentamos sempre fazer essa paridade regional, e a ideia desse evento principalmente foi isso, né? Essa paridade regional para que todos possamos conhecer cada particularidade regional e tudo mais. Eu primeiro quero agradecer ao pessoal da organização, que temos passado por alguns momentos aí um pouco difíceis nos últimos dias, como o cancelamento da nossa conta no Google, mas mesmo assim a gente tem conseguido contornar esses problemas e temos conseguido fazer esse evento acontecer. Então, eu vou apresentar cada um dos nossos palestrantes hoje e me apresentar, né? Eu sou a Cleire, sou pesquisadora lésbica, estou no último ano da graduação de História, e eu vou começar a apresentar cada pesquisador por ordem e para depois cada um fazer a sua fala, pode ser? Então, o Arthur, vamos começar pelo Arthur aqui, né, que vai fazer a fala. O Arthur, ele é antropólogo, doutorando em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vinculado à linha de pesquisa de gênero, sexualidade, corpo e saúde, com período sanduíche na Escola de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Edimburgo, na Escócia, mestre em Antropologia Social pela Universidade de Santa Catarina e pesquisador do grupo de Gênero, Corpo e Sexualidade na UFRN também. Em seguida, a Tatiana Hipólito é mãe, feminista negra, candomblessista, bacharelada em Direito e pós-graduanda em Psicologia Jurídica e Mediação de Conflitos. Em seguida, temos a Caroline Nascimento, né? É coordenadora do Transgrupo Marcela Prado, que tem como objetivo a promoção da cidadania, saúde, educação e segurança pública, cultura e dos direitos humanos das pessoas travestis e transexuais. E, por último, mas não menos importante, temos a professora Ana Carolina Horstmann, que é antropóloga, professora do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Unidade de Amambari, que é vinculado ao Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação, Gênero, Raça e Etnia, da UEMS, e realiza pesquisa sobre educação, gênero, sexualidade, lesbianidade e família. E é com essa fala que eu dou início Opa, desculpe, peço perdão que eu não apresentei a nossa intérprete, a Thaís Ribeiro, novamente aqui conosco, fazendo um trabalho voluntário incrível, que tem um canal no YouTube de Libras, e já foi apresentado outras vezes aqui, mas não menos importante. Agradeço do fundo do meu coração a participação da Thaís, que pode trazer um pouco mais de acessibilidade para as pessoas aqui presentes no evento. Obrigada, é isso. Passo a palavra agora para o Arthur e agradeço todas as pessoas aqui presentes. Obrigada. Bom, boa noite. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite para participar da mesa. Fico feliz de poder compartilhar esse espaço com os colegas. Também queria acrescentar as informações, né, sobre de apresentação da minha pessoa, que eu sou homem trans, e me posicionar dessa maneira é importante para as reflexões que eu vou fazer. A minha apresentação articula algumas reflexões da minha pesquisa de doutorado sobre as relações de pessoas trans com as suas famílias de origem e o contexto atual de pandemia de Covid-19. Tem havido um esforço de movimentos sociais, acadêmicos, pesquisadoras e pesquisadores para explicitar que a pandemia de Covid-19 deve ser pensada em termos sociais, considerando que a saúde nunca é uma questão puramente biológica ou médica. As respostas brasileiras à pandemia têm variado, a gente sabe, a depender dos governos estaduais e municipais, mas, em geral, podem ser resumidas na frase que virou praticamente um jargão, que é, se puder, fique em casa. Ou seja, o que a gente tem são cenários variados em torno de um isolamento social parcial da população, que pode, né, entre aspas, ficar em casa,
enquanto outra parcela segue trabalhando e se expondo ao risco de contágio. Ao mesmo tempo, para essa parcela que necessita trabalhar fora de casa, o cenário é extremamente precário. O Brasil já vinha num processo de aumento exponencial do desemprego e da informalidade, e isso se agravou no cenário de pandemia. É nesse contexto que a casa e as redes de apoio familiares se tornam ainda mais fundamentais. Mas a gente vive uma amplificação das desigualdades sociais que já existem entre as famílias brasileiras e das desigualdades que existem entre os membros de cada família. Isso tem implicações específicas, claro, para as pessoas LGBTQIA+, e eu vou tocar em alguns pontos mais específicos às relações de pessoas trans com as suas famílias. Quando se conversa com pessoas trans sobre vivências familiares, é muito comum ouvir histórias muito doloridas sobre expulsão de casa. Essa expulsão de casa, ela costuma marcar um momento dramático de exclusão da família como rede de apoio afetivo, material e financeiro. Muitas vezes acontece mais um afastamento do que propriamente uma ruptura completa das relações com a família. Então, essas relações continuam e pode haver conflitos, aproximações e reaproximações ao longo do tempo. Em alguns casos, as pessoas podem literalmente voltar para casa em certos cenários, como, por exemplo, o cenário, né, de pandemia que a gente vive atualmente. Ou, mesmo sem compartilhar a moradia, voltar a essa rede de suporte familiar em relações que são sempre de dependência e reciprocidade e obrigações mútuas, mas desiguais. Então, por um lado, a gente tem pessoas que vivem com a família de origem em relações muito conturbadas e conflituosas, e que agora se veem obrigadas a uma convivência contínua, sem poder sair de casa, sem poder visitar amigos e acessar essa rede de apoio apoio afetivo mais ampla. E, ao mesmo tempo, os espaços de lazer, que geralmente são frequentados, estão fechados, né, como os bares, casas noturnas. Em muitas cidades eles estão fechados. Então, para muitas pessoas trans e LGBTQIA+, esses são mais do que apenas espaços de diversão, mas são espaços de sociabilidade, de convivência com amigos, ou de vivências afetivos sexuais. Em muitos casos, esses também são espaços de trabalho, já que muitas pessoas trans trabalham nesse segmento de bares e casas noturnas, porque esse nicho, o público LGBTQIA+, acaba sendo mais inclusivo e empregar pessoas trans. Por outro lado, a gente tem pessoas que não vivem com os familiares exatamente por essa situação de discriminação, e muitas vezes se encontram em situação de desemprego, de vulnerabilidade social, e sem poder contar com o suporte da família de origem. Mas, para não entrar em uma polarização simplificadora, temos ainda temos situações variadas que se configuram nos atravessamentos desse contexto mais amplo. Então, existem casos, por exemplo, em que as pessoas trans são as principais provedoras da casa e dos familiares. Um exemplo são pessoas trans que trabalham com prostituição, por exemplo, em centros urbanos maiores, né, e enviam dinheiro periodicamente para suas famílias e nas regiões rurais ou de interior. Um outro exemplo são o caso das relações conjugais, né, em que as pessoas trans sustentam o companheiro ou a companheira. No caso das relações de homens trans, vivendo relacionamentos com mulheres cis, por exemplo, existe um atravessamento do machismo e da transfobia estrutural nessas relações. No caso das relações transcentradas, em que as pessoas trans se relacionam entre si, a situação pode ser ainda mais dramática, porque são duas pessoas trans vivendo os efeitos sociais, econômicos e materiais muito concretos da transfobia. E, além disso, muitas mulheres trans e travestis sustentam companheiros, homens cisgêneros ou homens trans, e essas relações, muitas vezes desiguais, são marcadas por situações de violência doméstica. A gente tem acompanhado dados que mostram que a violência doméstica em relação a mulheres cisgênero tem aumentado nesse contexto de pandemia. Não existem dados específicos sobre mulheres trans e travestis, mas podemos imaginar que é possível que haja um agravamento também dessas situações de violência nesses relacionamentos amorosos. Então, retornando para a questão do desemprego,
nós sabemos que muitas pessoas que trabalham com prostituição vivem uma diminuição de renda brusca nesse momento, porque a prostituição foi um dos campos mais afetados pela situação da pandemia. E essa é a ocupação da maior parte das mulheres trans e travestis e também de muitos homens trans. Considerando que, em geral, a prostituição é a única ou a principal fonte de renda de pessoas que trabalham nesse campo, a gente tem uma situação dramática de precariedade provocada pela pandemia. Além disso, muitas pessoas trans que seriam qualificáveis para receber o auxílio emergencial do governo federal, não conseguem receber por problemas relacionados aos documentos de registro civil e os cadastros dos sistemas do governo federal. A ANTRA estimou recentemente que cerca de 60% da população trans não conseguiu acessar o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Nesse cenário, em abril, a Rede Trans, Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, lançou uma carta aberta aos gestores públicos, estaduais e municipais, solicitando a promoção emergencial de políticas públicas específicas para facilitar e ampliar o acesso de pessoas trans aos benefícios sociais, porque não é só a questão do auxílio emergencial, muitas pessoas trans não têm cadastro nos demais programas sociais, né, de assistência social. Mas a gente sabe que a maioria dos governos continua sem qualquer política concreta nesse sentido. O que a gente tem visto em diversas cidades é um cenário em que pessoas trans em vulnerabilidade social dependem de iniciativas de ONGs, de coletivos, dos movimentos sociais, para receberem cestas básicas e mesmo produtos básicos de higiene. Uma pesquisa recente que foi realizada pelo coletivo Vote LGBT, com a intenção de fazer um diagnóstico da pandemia, dos efeitos da pandemia sobre a população LGBTQIA+, trouxe alguns dados que permitem a gente visualizar algumas intersecções de gênero, raça e classe que configuram esses cenários de vivência da pandemia. Eles entrevistaram 10 mil pessoas pela internet, a maioria das pessoas que responderam, né, aos questionários eram da região sudeste, a maioria homens brancos e cisgêneros. Não foi um recorte intencional, mas foram as pessoas que mais responderam à pesquisa. Então, nesse recorte, o principal impacto da pandemia de Covid-19 que foi apontado pelas pessoas foi a questão da saúde mental, seguido de dificuldades para lidar com as novas regras, né, de convívio social, a solidão e o próprio conflito e problemas de convivência contínua, né, com a família. Além disso, outros pontos que foram tocados nessa pesquisa foi a questão da falta de dinheiro e da falta de trabalho. Mas, pelo perfil, né, dos respondentes, esses aspectos foram apontados como minoritários. Mas se analisando o perfil das pessoas que responderam que a falta de dinheiro e a falta de trabalho são as questões mais problemáticas do contexto de pandemia, a maior parte dessas pessoas eram pessoas trans, pessoas negras ou indígenas. Então, em linhas gerais, a gente pode dizer que, por um lado, tem uma população cis, branca, possivelmente de classe média, se percebendo vulnerável em termos de saúde mental, e, por outro lado, uma população trans, negra ou indígena convivendo com problemas de redução de renda, pobreza e desemprego. Retornando, então, para o início da minha fala, mas já concluindo, muito tem sido falado a respeito da necessidade de repensar as generalizações de noções como, por exemplo, a de grupo de risco, por exemplo, para pensar o perfil, né, mais vulnerável a uma situação como a situação de pandemia do Covid-19, porque o perfil de pessoas mais vulneráveis depende de particularidades sociais e econômicas de cada contexto nacional, regional e local. Os exemplos que eu trouxe, eles explicitam que é necessário pensar nas intersecções de gênero, raça, classe, identidade de gênero e orientação sexual, para entender as diferentes vulnerabilidades nesse cenário. É essa configuração ampla de desigualdades e violências que situa as pessoas trans e as suas famílias no contexto da pandemia no Brasil hoje.
Bom, agradeço a atenção de vocês e espero que a gente possa continuar as reflexões no debate depois. Obrigada, Arthur, pela sua fala. Excelente. Muito obrigada pela sua participação também. E é muito importante ter você aqui conosco hoje, apresentando. Vamos dar continuidade agora com a Tatiana Hipólito. Obrigada, Tatiana. Boa noite. É muito bom ter você aqui. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou Tatiana, como já foi apresentada. Sou bissexual, mulher negra, candomblessista. E, venho pensando, não é meu campo de pesquisa acadêmica, pensar a família LGBT, mas é uma vivência. Eu sou mãe, e eu, por ser bissexual, eu gerei meu filho, no modo convencional, por assim dizer. E depois de um tempo, ao passar a me relacionar com uma pessoa, a gente passou 3 a 4 anos juntos, quase 4 anos juntas, e ela faz muito parte da vida de meu filho, e nós efetivamente somos uma família. E pensar essa família é sempre um lugar de muita militância, porque não tem como viver sendo LGBT, sobretudo uma mulher negra, 2 mulheres negras e uma criança, um menino preto, sem viver de forma a sempre ser uma resistência. Eu estava lendo alguns artigos sobre a constituição e a formação da família LGBT no Brasil e todas as dificuldades, pensar os direitos, o acesso ao casamento, e como, para mim, tudo sempre chega de uma forma diferente do convencional. Eu estava pensando o quanto, às vezes, as pessoas pensam a família lésbica, a família homoparental, numa lógica convencional. Então, se imagina que vai ser uma família bonitinha, em que as 2 pessoas estão juntas, e no meu caso não é assim, não é porque eu estou separada que eu não constituo uma família. E se ser uma família sendo convencional, dentro de uns padrões de que se espera-se de relacionamento, já é complicado, chegar, por exemplo, no ambiente escolar de uma criança e explicar para a coordenação como se dá a constituição familiar dessa criança, que deveria ser algo natural, se torna algo, às vezes, complicado, Eu acho que uma família LGBT é uma família pós-tradicional, digamos assim, É um novo paradigma de família que vem para romper com essa lógica de família tradicional. E é muito pautada também pela socioafetividade. Eu vim há um tempo estudando como a questão da maternidade homoparental no sentido de inseminação, de gerar e de adoção. E eu estava lendo um livro chamado Mama, de Marcela Tiboni. Ela relata a história dela de maternidade com a companheira dela, Melanie, e é extremamente, assim, é um livro que encanta, virou meu comfort book por um tempo, e depois eu passei a problematizar, porque é uma história muito bacana, muito bonita, mas são 2 mulheres brancas que moram em São Paulo. E eu tentei pensar isso na minha realidade, de mulher negra, bissexual, me relacionando, em geral, com mulheres negras, o quanto é muito mais difícil você pensa essa possibilidade de maternidade lésbica para as mulheres negras. Ser mulher negra e lésbica ou bissexual já tem todo um apagamento da bissexualidade. Então as pessoas às vezes não entendem, como assim você namora uma mulher e você tem um filho? As pessoas ficam sempre num questionamento, porque a bissexualidade é extremamente apagada. E também, quando você pensa a maternidade, as pessoas acabam que lidam muito numa lógica de quando você está com um homem, se relacionando com um homem, você está heterossexual, é como se virasse uma chave. E não é assim, a bissexualidade é uma sexualidade plena, total e completa.
Dentre as coisas das leituras que eu vim fazendo, eu ia observando, né, pensando, fazendo um apanhado do que a gente vê na mídia, inclusive, sobre o quanto é invisibilizado a maternidade lésbica ou bissexual, quando são duas mulheres que se relacionam. Ou até mesmo, às vezes, o estranhamento das pessoas ao verem duas pessoas bissexuais, um homem e uma mulher, que se relacionam, sendo ambos bissexuais. Sobretudo quando este homem bissexual, ele é, como dizem, afeminado, quando ele não performa necessariamente uma masculinidade esperada. E pensando, né, o quanto a maternidade lésbica, homoparental feminina, é invisibilizada, mas a paternidade gay é muito mais trazida pela mídia, e até mesmo a paternidade trans é muito mais trazida pela mídia, porque é algo mais chocante. Que aí você já, quando você pensa, né, o papel da mulher na sociedade, o quanto as pessoas esperam que essa mulher, independente da sexualidade dela, vá ter o desejo de ser mãe, e não necessariamente ela vai ter esse desejo de ser mãe, ou então ela vai ter, mesmo sendo lésbica ou sendo bissexual, porque a sexualidade dela não interfere nos anseios dela, né? Então, assim, é muito importante a gente buscar pensar fora da caixa, né? De entender que vão existir, assim como existem famílias monoparentais, homoparentais, assim como existem famílias que são constituídas por casais que são separados e que às vezes uma pessoa do casal tem filho e a outra não tem ou tem, né? Pensar uma família LGBT para além da propaganda marina, né? Pensar não só nas questões jurídicas, que são extremamente necessárias e importantes, mas entender que as vivências dessas pessoas não se pautam só pensando nessa lógica do direito, do Estado, né? E a importância de validar, sobretudo, essas famílias, e entender e não lidar com estranhamento diante de uma família LGBT. Eu observo muito que, às vezes, quando tá eu e a outra mãe do meu filho, sei lá, no Uber com ele, às vezes a gente não fala, às vezes conversando, a gente não se refere a ele como nosso filho. Às vezes, como eu que gerei e pari, quando ela me conheceu, eu já tinha ele, às vezes ela coloca, o filho dela, ou às vezes eu coloco o meu filho, muito por um receio, às vezes, de sinalizar que é nosso filho e vir depois o estranhamento. Como assim? Nosso. Mas é de quem? Né? E na realidade não existe isso, sobretudo quando a gente pensa a socioafetividade. Por um tempo a gente pesquisou e buscou ver como faríamos o reconhecimento de uma maternidade socioafetiva. E até 2 anos atrás, salvo engano, não havia ainda jurisprudência sobre reconhecimento de maternidade socioafetiva de casais LGBTs. Inclusive porque a gente trava tantas lutas, né, que atentar, às vezes, a determinadas coisas se torna mais difícil. Às vezes a gente atenta quando, sei lá, tem um emprego e que oferece um plano de saúde e precisa de um plano de saúde, e só nessa lógica, mas não necessariamente numa lógica de naturalizar essas coisas que, para quem está dentro da cis-heteronormatividade, é o basilar, né, de vida, de se pensar. Então é isso, né? Eu acho que pensar a família LGBT é pensar num novo paradigma de família pós-tradicional, e eu acho que com os últimos 2 anos de um governo extremamente reacionário e LGBT-fóbico, houve, inclusive, logo após a eleição do presidente Bolsonaro, uma recomendação da OAB de que casais LGBTs que pretendiam se casar, que eles imediatamente fizessem isso, porque
não há ainda, por mais que constitucionalmente a gente tenha o direito a ter uma união estável, a fazer união estável, que é equivalente a casamento, não há efetivamente uma garantia concreta de direito. É algo que é nosso, que ainda é nosso, mas que pode ser tirado, a ponto de um órgão como a OAB sugerir que as pessoas corram nesse processo para que haja um direito adquirido e isso não seja perdido. Então, é pensar o quanto a gente precisa avançar no que tange a norma, no que tange a sociedade, mas pensar também o quanto tem muita gente que cresce, que já está avançando e que já está numa perspectiva tida como normal, que determinadas coisas não são novidades para essas pessoas, sabe? É viver a vida. E eu achei muito interessante um dia desses, eu conversando com meu filho, eu perguntei a ele como ele enxergava a minha relação com minha ex-companheira. E aí ele me disse que nós éramos a família dele. E me preocupa e me angustia muito pensar que em algum momento ele pode estar na escola e, sei lá, alguém mandar ele desenhar a família dele, ele desenhar eu, ela, minha mãe e ele, e questionarem. Porque ele tem 6 anos e ele entende que somos uma família. Ainda que ele compreenda que nessa família eu e ela não nos relacionamos sexualmente, afetivamente falando. Não temos um relacionamento, mas temos um relacionamento com ele. Algo em comum que nos une, que é ele. E ele não abre mão dessa família. Então, assim, eu acho que pensar a família LGBT, para além de todas as questões normativas, é pensar também os enfrentamentos, como o Arthur falou, que pessoas LGBT passam em casa de não aceitação, seja essa não aceitação, ainda que essa não aceitação ocorra de forma velada ou que ocorra de forma escancarada. Né? Eu acho que, às vezes, a velada, por vezes, é até pior do que a que é escancarada, porque o desgaste psicológico é muito maior. Né? Então, é isso, gente. Eu acho que eu vim muito mais para falar de uma vivência minha. E é isso. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada, Tati, por compartilhar conosco a sua vivência. Agradecer novamente a sua presença aqui. Tudo que você tem a dizer foi muito importante para nós, para somar com a nossa causa. Agradeço novamente a sua participação. Eu passo a palavra agora para a Caroline Nascimento e agradeço já a presença dela aqui no evento. Oi, Carol, boa noite. Oi, obrigada. Eu acho que por isso que é bom a gente, às vezes, ouvir mais antes de começar como fala principal, né? Porque a gente acaba aprendendo bastante, acaba se alimentando de falas e palavras que se somam ao que a gente já vivencia, né? O Arthur, como uma pessoa da vivência, trouxe muito do que é a dificuldade da população da qual eu represento e faço parte, do que a Tati também trouxe, a Tatiana trouxe também, é um pouco da realidade do que vive a gente, né? A questão da travestilidade ainda é um tabu muito forte, é uma questão muito falha de discussão, né, de conhecimento e de entendimento da sociedade no que se refere a essa população, a essa identidade, né? Então, permeando um pouco do que eles falaram, a gente, assim, que eu posso contribuir, né, nessa questão, que a gente hoje vivencia um crescimento acelerado
da taxa de vulnerabilidade que essa população se encontra, né? Como bem trouxe o Arthur, infelizmente hoje, na grande maioria ainda que sobrevive da prostituição, não está conseguindo mais sobreviver, não está conseguindo mais meio. Aqui em Curitiba, onde eu resido e atuo, a gente teve um crescimento muito, muito grande da população trans e travestis em situação de rua, no cárcere privado, que acaba sendo muitas vezes uma opção, né, para sobrevivência, não digo uma escolha, mas uma única opção para sobrevivência, e a gente, eu costumo sempre dizer, né, que infelizmente o tráfico, a prostituição e a criminalidade não faz distinção de pessoa, eles acolhem qualquer pessoa, seja ela rica, pobre, magra, gorda, feia, bonita, trans, cis, eles acolhem o todo e, né, a gente entende dessa necessidade dessa população, que acaba, muitas vezes, sendo revitimizada pela sociedade porque não entende das vulnerabilidades que essa população é colocada, né? Nós não somos vulneráveis, nós somos colocados em vulnerabilidade por não aceitarem quem somos, né? Nós, como bem diz o Congresso, nós resistimos todo dia, né, para ser quem somos, para existir como queremos ser, para poder ser e exercer de fato essa identidade, né? Então, isso é um desafio muito grande, principalmente para as mulheres travestis e transexuais, né, nessa questão de sobreviver, e acaba sendo colocada como vítima, como uma vitimização, muitas vezes, porque, coitadinha, e a gente tem vários exemplos aí, né, nessa questão do que eu digo, quando tivemos o caso daquela trans que o Drauzio Varela entrevistou, a repercussão que se teve pelo fato do crime não justifica, a gente não está passando panos quentes, mas também não justifica ter romantizado tanto como se romantizou a questão, e até mesmo o alarde que se fez, né, a gente acabou revitimizando mais uma vez uma pessoa que já era uma vítima. Então a gente precisa fazer com que a sociedade consiga entender, né? Ninguém é obrigado a aceitar a nossa identidade, ninguém é obrigado a nos aceitar, mas existe o primórdio de que tudo partimos do respeito. Então, se eu respeito você enquanto cis, enquanto hétero, branco, preto, gordo, magro, feio, bonito, se eu te respeito, eu acho que o mínimo que eu mereço é o respeito. Então, eu vou me atentar mais para o debate, para a gente discutir, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, Carol, pela sua exposição, pela sua participação. É muito relevante para nós ter a sua presença aqui, compartilhando conosco suas vivências e a importância da sua existência para a comunidade, nossa existência em si. Sim. Agora eu passo a palavra para a Ana. Oi, Ana, boa noite. Passo a palavra para você. Obrigada por estar conosco aqui, por ter aceitado o nosso convite. Então, é com você. Obrigada. Olá, boa noite. Eu também vou começar agradecendo pelo convite para estar aqui hoje. É bom ouvir, né, as falas antes também da gente começar, porque nos localiza, né? Então, eu vou seguir o mesmo ritual que todo mundo fez antes de mim. Vou me apresentar. Eu sou a Ana, sou antropóloga, sou uma mulher cis, branca, e me defino como sapa bi. A minha fala hoje não é sobre a minha experiência, né? Então não vou fazer um relato sobre como eu vivencio a família, mas vou falar muito mais, né, das pesquisas que eu faço sobre famílias, e especificamente sobre famílias formadas por mulheres lésbicas com filhos, tá? Então, desde a graduação, mas enfim, principalmente no mestrado e doutorado,
eu fiz pesquisa, atualmente continuo fazendo, né, mas enfim, fiz pesquisa sobre maternidades lésbicas, né, no intuito de pensar justamente essas novas construções familiares, estes outros modelos de famílias possíveis que vão para além dessa norma hétero, né, do pai, mãe, filhos, dessa norma hétero de que crianças são exclusivamente frutos de um encontro sexual reprodutivo e, portanto, as relações de parentalidade são consequências de uma natureza reprodutiva, né, e não sendo, por isso, resultado de construções sociais, né. Então, a minha fala, eu acho que conversa um pouco com as anteriores, porque no momento atual em que a gente está vivendo, um momento de pandemia, um momento em que estamos cumprindo quarentena nas nossas casas, o tema da família se torna, em grande parte, central, né? Estamos convivendo com a família. Quem não estava, muitas vezes voltou para a família, né? Voltou para a sua casa, encontrou com seus pais, com as suas mães, né? E isso faz com que a gente tenha, com que a gente se veja obrigado a pensar o que é a família. Quem são os nossos familiares? Com quem, afinal de contas, nós moramos? O que é a casa? O que são as nossas relações mais próximas? Quais são? E aí, pensando no que o pessoal tá comentando, né? Quais são os nossos suportes, né? E aí, pensando suportes econômicos, mas também os suportes emocionais, os suportes afetivos, quais são as relações que nos sustentam, né, neste momento, né? E aí, se a gente for levar em consideração esse contexto no qual a gente tá vivendo, enfim, a nossa situação atual, a gente vai observar que, em grande medida, as pessoas LGBT estão, né, experienciando a pandemia ou esse momento de isolamento ou sozinhas, né, ou com as suas famílias, sejam elas de origem, né, seus pais, enfim, irmãos, ou as famílias que criaram, né. Então, as redes de relações, alguém estava comentando aí, socioafetivas, né, ou seja, as relações que não são necessariamente as relações de parentescos biológicos tornam-se relevantes, tornam-se importantes. Para a gente pensar o contexto das maternidades lésbicas, né, a socioafetividade, como se fala, mas enfim, a maternidade possibilitada, né, ou realizada por duas mulheres, ela traz como quesito central para a nossa reflexão, ou para o debate sobre parentesco, sobre família, justamente a existência dessa socioafetividade, né? De uma maternidade que não é dada pelo processo de engravidar, pelo processo do parto, e todo esse quesito que a gente entende como um quesito biológico, natural, da reprodução, mas que ela é dada pela convivência com a criança, que ela é dada muitas vezes pela partilha de um projeto comum do casal, então as duas mães decidem conjuntamente ter uma criança, e isso marca a maternidade, isso faz dessas duas mulheres mães, né? Então, uma maternidade é uma família que se constitui muito mais a partir de um processo de intenção, de afeto, de sentimento, de desejo, de vontade, que configura na experiência vivida, e acho que a fala da Tatiana traz muito isso, configura sim uma maternidade, configura sim uma relação familiar, configura sim toda a experiência do ser família, do sentir-se conectado a pessoas, né, ou a uma criança, né. Entretanto, por mais que essa experiência da partilha cotidiana, do viver junto, do projetar conjuntamente entre um casal de mulheres um filho, né, sejam fundamentais para instituir o que é uma maternidade, ou para a gente começar a conceber esses novos modelos de família, para além dessa coisa de que filho é só quem é filho biológico ou genético, né, para além dessa ideia, essas maternidades que são constituídas nesses outros modelos, muitas vezes, elas se veem impactadas não só, né, pelo preconceito relativo, né, relacionado à lesbianidade ou à bissexualidade das suas mães,
mas também se vê impactada por uma noção muito arraigada que a gente tem de conexão, de parentesco, de relação, né, dada nessa ideia que eu estava falando antes da biologia, ou seja, nessa ideia de que a gente é filho, ou, né, enfim, a gente é conectado de verdade, ou que os nossos laços mais fortes, mais legítimos, os laços que podem efetivamente delimitar quem são nossos pais, são os laços biológicos, né? Então, mesmo que a gente esteja, de certa forma, já habituado, né, inclusive com essas outras formas familiares, muitas vezes a gente tem ainda, né, esse tipo de questionamento sobre a legitimidade última dessas relações. Então, ok, que a gente tem as duas mães, que as duas mães cuidam, que as duas mães gostam, que as duas mães criam, mas no final das contas, qual é a mãe mesmo? Então, não são raros os casos em que os casais de mulheres se veem confrontados com esse questionamento, né? Com essa, digamos assim, deslegitimação do lugar social da mulher que não pode dizer o filho é meu mesmo porque eu engravidei, eu pari, e isso é inquestionável, né? Então a gente entra num lugar em que as relações familiares, ou que as nossas compreensões sobre o que é uma família, por mais que estejam se ampliando, ainda são devedoras de uma noção bastante essencializada, de uma noção bastante estrita do que vale mais no final das contas, né? Então, se a gente está passando por esse momento de pensar a família, né, e de pensar a importância dessas relações, quais são as famílias que, no final das contas, no último momento, quando você precisa mesmo, quando você precisa legalmente, né, enfim, da assinatura de um parente, quem é? Quem vale? Quem pode dizer é meu filho? Num casal de mulheres, né? São as duas mulheres que têm esse aval, essa legitimidade, esse lugar, né, de dizer com todas as letras, ou enfim, com todo o reconhecimento e a legitimidade dessa experiência no plano da vida mais ampla, né, da vida legal, enfim, das instituições, né? Como a gente faz e como que se coloca esse embate sobre essas maternidades e sobre essa concepção que a gente tem de que, em última instância, somos todos filhos, né, de um homem e de uma mulher, né? E aí, pensando essa divisão homem e mulher numa divisão cisgênero, né, dada nessa ideia de que para você produzir uma criança, você precisa, né, de um homem e de uma mulher. E se você tem uma configuração familiar formada por duas mulheres, em algum lugar do caminho se perdeu um homem. E se perdeu um homem, não se perdeu apenas um doador de sêmen, ou apenas um ex-companheiro, ou apenas, né, a figura de um possibilitador dessa gravidez. Se perdeu um pai, né? E se você perdeu um pai, né, ou se você está dentro dessa concepção de que a criança perdeu um pai, né, você acredita, ou você está produzindo a ideia, ou está trazendo à tona uma concepção de que os pais verídicos, de que a verdadeira, né, família, vamos dizer assim, são aquelas pessoas, ou aqueles seres, né, que contribuíram geneticamente para a produção da criança. E isso pode parecer uma loucura, um debate um pouco abstrato demais, ou um tanto quanto sem sentido, mas não é. É definidora, essa noção arraigada, né, é definidora de todas as nossas dificuldades em avançar com pautas um pouco mais abertas sobre o tema da família, sobre o tema da pluralidade das relações. Porque a gente está sempre, constantemente, né, nesse embate entre tentar alçar
as relações afetivas, né, as relações homoparentais, ao mesmo lugar de legitimidade e de validade das relações parentais biológicas. E isso é uma competição injusta, né? E isso é um debate difícil de ser transposto, né? Porque a gente tem na biologia a ideia da natureza, a ideia de que as coisas da natureza são corretas, certas, verdades, né? Então, quando a gente vai pensar o campo, né, das famílias LGBT, a gente precisa de um comprometimento e de um esforço para pensar algumas categorias de família, algumas categorias de natureza, cultura, algumas categorias de reprodução, de uma forma um pouco mais, com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de preocupação com esses elementos que temos, sim, todos nós, naturalizados dentro das nossas concepções sobre o que é família, sobre o que é sangue, sobre o que é genética, sobre o que é pertencimento, sobre como se faz, em última instância, um parente, uma mãe mais válida, mais legítima, mais verdadeira na nossa sociedade. E aí vou finalizar a minha fala, né, dizendo que essa nossa noção de o que faz um parentesco mais válido, uma maternidade mais válida, uma família mais legítima, ela é informada por uma noção da heterossexualidade como um componente natural da vida, né? E aí, natural da vida humana também, porque o ser nasce, cresce, se reproduz e morre. E a reprodução, ela é, na nossa concepção, assim, essencializada, a reprodução sexual. E, portanto, ela é um fenômeno natural, tornando a heterossexualidade a orientação sexual natural. Então, quando a gente começa a debater e trazer com mais afinco as discussões sobre as formas de ter filhos, né, e de exercer as parentalidades, as homoparentalidades, para além dessa noção tão fixa de que reproduzir e de que produzir família é só o que deriva desse encontro sexual, né, de sêmen com óvulo que produz uma gravidez, que produz uma criança, quando a gente aumenta esse espectro de compreensão sobre o que são, né, os produtores de família e de parentesco, a gente começa também a questionar essa noção difícil e arraigada da heterossexualidade como natural. Por que reprodutiva? Quando a gente entende que família, filhos, filiação e parentalidade não é sobre biologia e sobre genética, e sim sobre relações sociais, a gente consegue entender que, né, a homossexualidade ou as outras expressões de gênero, de sexualidade, de orientação, enfim, são tão possíveis, são tão ok, são tão legais, são tão interessantes quanto a heterossexualidade, né? E que as formas de continuar existindo gente no mundo não dependem exclusivamente do sexo entre duas pessoas cis, né? Existem outras formas de produzir a continuidade da espécie, de produzir crianças, de produzir relações que nos dão o sustento para a gente continuar vivendo, né? Nos dão o sustento para que a gente continue tendo essa casa, tendo esse universo doméstico para o qual a gente pode voltar em situações de crise, como a situação da pandemia, né, enfim, que a gente pode continuar produzindo enquanto socialidade, né, bacana e interessante para as nossas vidas, né. Bom, é isso. Obrigada de novo pelo convite, gente. Obrigada, Ana, muito obrigada pela sua exposição, é sempre muito bom ouvi-la, já ouvi várias vezes, mas nunca me canso. Obrigada. Antes de passar para o bloco das perguntas que pode ser feito pelo chat, aproveitar a questão da família e tal, eu gostaria de agradecer a minha mãe pelo todo o apoio dela, que inclusive está assistindo essa live. Eu acho que mais importante do que a gente discutir a família é ter apoio da família da gente. Muito obrigada, mãe. Vou passar para o bloco das perguntas agora. Eu vou adicionar todos aqui para poder ler as perguntas para os palestrantes. Eu primeiro vou começar com a Tatiana, que teve uma pergunta diretamente a ela, e depois um breve pedido da Isabel para a gente comentar uma questão.
A Mariane Oliveira pergunta a Tatiana: como é a relação com o pai da criança? Então, a relação com o pai de Gabriel é muito tranquila, né? Nós somos muito amigos, então não há nenhum tipo de questionamento, né? Quando nós estávamos pesquisando para ver a possibilidade de fazermos, né, a maternidade socioafetiva dela em relação a Gabriel, de minha companheira em relação a Gabriel, minha ex-companheira, ele não se opôs, inclusive não era quem me preocupava, né, nesse fluxo, eram muito mais parentes outros da família que me preocupavam nesse contexto do que efetivamente o pai de Gabriel. E sobre o comentário de Isabel, né, eu faço psicoterapia pelo menos 2 anos, meu filho também faz psicoterapia, e assim, na questão da importância ou não de uma figura masculina, o que eu entendo e o que tanto a minha psicóloga entende como a psicóloga de Gabriel entende é que assim, ele efetivamente tem um pai biológico e ele precisa estar presente na vida dele, mas eu acho que essa coisa da figura masculina na vida de uma criança independe de uma questão biológica. Existem várias pessoas e Gabriel é cercado de homens que fazem parte da vida dele e que não faltam referências, né, digamos assim. Tem o padrinho dele, ele tem vários tios, há vários amigos meus, inclusive boa parte dos meus amigos são gays ou bissexuais, e Gabriel entende essas pessoas como figuras masculinas que fazem parte da vida dele e que tem a sua importância, né? Cada um no seu lugar, mas tem que, oh meu Deus, o menino não tem pai, até porque é uma lógica perversa, porque se você pensa, por exemplo, uma criança que perde o pai ainda bebê ou com a mãe gestante, você vai dizer que essa criança não tem uma figura masculina, que ela precisa dessa figura masculina em casa, se relacionando afetivo e sexualmente com a mãe? Não. Tanto não é que, assim, eu separei do pai de Gabriel, eu estava com 8 meses de grávida, mais ou menos, e nunca foi, Gabriel sempre cresceu sem a presença dele no nosso dia a dia, e nunca foi um questionamento. Gabriel é uma coisa que eu acho interessante, porque ele nunca questionou. Ele uma vez veio me perguntar, você e meu pai, inclusive depois que eu conversei sobre o término da minha relação com a ex-companheira, foi que ele veio me perguntar se eu e o pai dele tínhamos namorado. Porque para ele, e eu acredito que para uma criança de 6 anos, né, acho que ninguém nasce preconceituoso e tudo mais, ou com noções de biologia né, nos biologizando como total e completamente, ele perguntou se eu e o pai dele tínhamos namorado, porque ele não tinha ainda a noção de como se fazem os bebês, digamos assim. E ele lida de uma forma muito tranquila. Eu acho que toda criança lida, né? As crianças vão lidar e se desenvolver conforme nós adultos passamos a elas conhecimentos. Sobre essa necessidade de presença masculina, como se só o pai biológico fosse... Pois é, não há só um avô. Inclusive, quando a gente pensa na maioria dos lares brasileiros que são comandados por mulheres, muitas mulheres que são mães solteiras, e que às vezes a presença masculina que tem em casa é do avô, é de um tio. E não é muito hipócrita da sociedade, né, que não questionem os pais que fogem da raia, independente de suas sexualidades, mas questionem mulheres que se dispõem a construir uma família. É isso. Obrigada, Tatiana. Eu passo a palavra agora para a Ana, que também vai comentar um pouco sobre a questão que a Isabel pontuou. Bom, eu estava pensando um monte de coisa para comentar, mas acho que a Tatiana já falou, já deu a resposta.
Vou tentar só adicionar uma coisinha ou outra, mas acho que o que fica muito evidente, né, nessas falas da falta de uma figura paterna, dessa ideia de trauma, né, são as expressões mesmo de lesbofobia, né, visões muito engessadas do que seja a família, que só são acionadas para falar quando a família é um pouquinho diferente, ou é, né, fora do que se espera nesse modelo heterossexual, e que raramente, né, é acionada para questionar todas as outras milhões de formas de produzir trauma dentro das famílias hétero, né, e dentro das famílias, enfim, que a gente poderia dizer tradicionais, porque, afinal de contas, a heterossexualidade, né, a cisgeneridade ou a família doriana não são, digamos assim, caminhos para não produzir trauma, né? Assim, isso não existe. Então, é uma ideia muito, muito esquisita, primeiro, né? Essa de que traumas vêm, né, da não normatividade, né? Isso já implica um preconceito mesmo, né? Já é um argumento que está vindo falar de outra coisa. Eu fiz pesquisa basicamente com casais de mulheres lésbicas que tiveram filhos através de reprodução assistida e que, portanto, têm filhos sem pai, tá? Que usaram sêmen de doadores desconhecidos, né? Que são crianças geradas a partir de clínicas de reprodução assistida em procedimentos, né, em que não se tem acesso à identidade do doador. E aí um dos dispositivos, né, uma das falas muito recorrentes de crítica a essas formas familiares é justamente essa, né, a criança vai nascer sem pai, vai ter trauma, como que vocês podem fazer isso com uma criança e tudo mais. E a ideia, né, bom, a resposta é justamente essa, né, uma figura masculina, ela vem de muitos lugares, se constroem as representações a respeito do que é ser masculino ou feminino em diferentes experiências, não é o pai que ensina isso especificamente, né? E aí a gente tem, enfim, umas experiências variadas que mostram que não é do pai necessariamente que se vai tirar essa representação, esse lugar, ou essa construção de gênero, né, construção identitária. E a outra ideia que está nisso é essa noção realmente de que toda família, e que toda criança, e que toda a existência da humanidade, ela é decorrente de um pai e de uma mãe, né? Que é justamente a ideia da naturalização da heterossexualidade como pressuposto da vida, como pressuposto da normalidade de um ser humano, e, portanto, do não trauma. Isso é inverídico, isso é um mito, isso é um argumento discursivo que justamente dá legitimidade para a gente continuar acionando a heterossexualidade como normalidade, né? Por quê? Porque produz pais e mães, né? Porque isso é necessário para que crianças sobrevivam de forma saudável. E justamente não é por aí, né? Então não tem o que se dizer desse tipo de argumentação, a não ser isso. Isso é lesbofobia aplicada ao plano das famílias, né? É você acionar um discurso de natureza para questionar né, uma relação social, que é o parentesco, que é a família, um construto dado, enfim, e que pode ser transformado, né, social, não é imutável, enfim, destilar preconceito, né? Já estamos caminhando para o final. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, comenta no chat. Eu gostaria de perguntar a todos, né, como vocês veem essa relação da outra família, né, a família que normalmente nos cria, com a nossa formação familiar? Tem uma aceitação? Como é que funciona essa estrutura? Vocês poderiam comentar a respeito disso? Não necessariamente um só, mas quem se sentir à vontade, por favor, para me responder. Obrigada. Eu queria fazer um comentário nessa questão que a Isabel colocou, né?
Eu venho de uma família que eu não tive o registro do meu pai. Eu não fui criada eu não tive uma figura paterna presente na minha criação e isso não me fez menos, né, menos pessoa, ou não me causou traumas, porque eu acho que a discussão do exemplo paterno, eu acho que ela precisa avançar bastante, porque a gente teve agora recentemente essa discussão do caso do Tami, né, com a Natura, que trouxe muito à tona o que é, de fato, o preconceito das pessoas, principalmente voltado aos homens trans, né? E a gente vem de uma cultura muito machista, onde, infelizmente, o homem sempre foi colocado como a superior, né? Como o progenitor, como o sustento da família, como o alicerce de toda a família, o exemplo de toda a família, e que uma família, para se construir, ela não poderia ser construída se não tivesse um homem, né, nessa construção. E eu escuto muito das minhas amigas lésbicas, né, principalmente quando os homens que se dizem tão pegadores e essas coisas, e dizem na relação delas, né, na questão da afetividade, na própria relação sexual delas, de que elas não fazem sexo porque elas não têm penetração, porque elas não, né? Então, essa questão desse machismo, dessa masculinidade tóxica que a gente vê, que a gente vivencia todo dia, ela precisa ser ainda muito discutida, e a gente precisa trazer essas discussões à tona, assim, né? Fazer os homens entenderem que uma relação não envolve genitálias, né? Muitas vezes, nós temos aí as pessoas assexuadas, né? Que simplesmente não tem relação, não se envolve sexualmente com ninguém e vive como casais, como famílias normais e diferente de... Então, as pessoas precisam entender que a genitália não faz de ninguém, né, um super-herói, ou melhor ou pior do que o restante. E eu queria também aproveitar, assim, das falas anteriores, puxando um pouco do recorte da população trans, trazendo um pouco, assim, à tona, à luz, os dados. Hoje, a exclusão familiar de uma mulher travesti ou transexual, hoje não tanto, né, esses dados, a gente até não tem mais uns dados mais específicos, mas do que eu tenho de relato, de dados, permeava os 13 anos, quando essas meninas se identificavam enquanto travestis, a exclusão familiar. Hoje, a exclusão ela não é tão assim, tão grande, ainda acontece, mas ainda hoje a transexualidade tem sido, acho que, tem tido um entendimento por parte das famílias, né? E como bem trouxe o Arthur, da população mais antiga de travestis ainda, né? Quando ainda a sociedade os chamava de os travestis, né? Na sua grande maioria, que hoje ainda conseguiu ultrapassar a expectativa de vida aqui do país, a grande maioria ainda hoje se tornou, muitas delas, arrimo de família, que trabalha, que junta os seus míseros centavos, muitas vezes para sustentar pai e mãe em casa, porque mesmo sendo excluída, né, muitas vezes do seio familiar. Então, essa discussão da questão de família, eu não sei, assim, acho que a academia precisa nos trazer ainda um pouco mais à tona, e aí aproveita a Tati e a Ana, que são pesquisadoras, né? Eu acho que eu falo muito que hoje a gente tem uma academia muito, muito ultrapassada, né? A gente não tem discussões na academia, nas universidades, nas escolas, a gente não tem essas discussões de gêneros, principalmente voltada a essa nova realidade do que a gente vive, essas novas identidades que a gente vive hoje, né, no contexto geral de sociedade. E para que a própria sociedade entenda que essas diferenças, né, que existem, essa diversidade de pessoas, de identidade, de orientações e tudo mais, essas pessoas também precisam constituir suas famílias. E
e as famílias têm que ser do jeito que elas acham que tem que ser, não é o que a sociedade quer impor, que eu tenha que necessariamente ter, né, um homem, uma mulher para ser progenitores de filhos. Eu acho que ainda a academia vai ter que ressuscitar isso, vai ter que se reinventar para que a gente consiga trazer essa nova geração com esse viés, com esse olhar que a Tati trouxe, por exemplo, de entender que o meu filho tem um pai presente, mas que não necessariamente ele tenha que seguir o pai como referência, né? Ele pode ter a mãe como referência, ele pode ter a esposa da mãe como referência, ele pode ser a família que ele quiser como referência, né? Então, a gente precisa fazer esse esforço. Eu já tenho 46 anos, eu venho de uma geração que a gente ainda se construiu dentro dessa heteronormatividade, porque quando você se assumia travesti, isso nos anos 80, anos 90, quando você se assumia travesti, a heterossexualidade era quase que obrigatória, né? Você não se envolvia, você não tinha a questão da lesbianidade, você não tinha a questão da bissexualidade, você não tinha essa questão em discussão. Então, ainda quando existia, eu conheço meninas que, né, já eram bissexuais nessa época, ou que já se relacionavam com mulheres. Temos travestis hoje aqui que têm filhos e que passa assim por situações que assim, e indescritíveis, porque não se compreende que o fato de ser de uma identidade diferente, ela possa constituir uma família com filhos e tudo mais, né? Então era mais isso mesmo, só para contribuir. Agradeço. Obrigada, viu? A Tati tem uma pergunta pro Arthur e para você, Carol. Você prefere que eu leia, Tati, ou você quer fazer diretamente? Não, eu posso fazer diretamente, né? Inclusive fazer um comentário também, pegando um gancho do painel de ontem, de falas, né, que Carol hoje trouxe e que Meg trouxe ontem. Exatamente ela falando, né, da questão da academia, do quanto ela, enquanto professora, é uma figura que, quando chega nas escolas, às vezes pensam que ela é do EJA, ou não entendem ela como professora, exatamente porque, e ela falando também, né, da questão da evasão de pessoas trans da escola, que não se pode nem chamar de evasão se a instituição não faz nada para manter essas pessoas, né, neste espaço, para tornar este espaço acolhedor. E eu quero saber de Carol e de Arthur. Uma das falas de Meg ontem foi que acaba que a família das pessoas trans muitas vezes são os pets. Diante dessa, né, eu acredito que os pets e algumas amizades. Como é que vocês encaram isso? O que é que vocês acham? Vocês concordam que para muitas pessoas trans a família acaba se tornando uma outra figura e também legítima, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas pensam sempre numa constituição familiar muito convencional. Então, ainda que se eu sou um trans homem, eu vou me relacionar com uma mulher, seja ela cis ou trans, e se eu sou, né, muito do que Carol trouxe também, de não se pensar as questões das orientações sexuais de uma forma abrangente, né? Porque as pessoas acabam que efetivamente não saem da caixinha, então elas sempre querem colocar a heterossexualidade na vida de todo mundo, ainda que não caiba de maneira nenhuma, porque não cabe heterossexualidade na vida de uma mulher trans, na vida de um homem trans, na vida de uma mulher lésbica ou bissexual. Vou responder. Eu acho que sim, os animais podem ser parte da família. Acho que a família não precisa ser apenas formada por humanos, né? E acho que muitas vezes, realmente, muitas pessoas trans consideram seus animais parte da família. Mas as famílias de pessoas trans têm configurações variadas, tanto na relação com a família de origem, quanto as famílias que as pessoas trans formam com seus amigos ou com seus amores e etc. É importante pensar que a família biológica, né, muitas vezes ela tem sido aliada importante em algumas
experiências de pessoas trans, pelo menos eu tenho encontrado isso ao longo da minha pesquisa. Ao mesmo tempo, a família biológica também podem ser os algozes, né, que provocam muito sofrimento. E muitas vezes essas relações mudam ao longo do tempo. Agora, eu acho que uma questão que tem que ser pensada como bem complexa é que a gente tem visto uma aceitação, uma visibilidade da ideia de aceitação de filhos e filhas trans na mídia. Só que essa aceitação, ela passa por uma ideia, muitas vezes, uma interpretação que ela é uma interpretação patológica e medicalizante da transexualidade, das vivências trans, e isso é muito, muito problemático, né? E eu queria só comentar essa questão rapidamente, antes de passar para a Carol, sobre os ataques transfóbicos, né, ao Tami Miranda, por ter participado da campanha Dia dos Pais da Natura. Eu acho que é um caso que exemplifica muito bem os debates que a gente fez aqui hoje. Porque a repulsa que ele provocou nas pessoas e a reação da opinião pública, né, digamos, à campanha da Natura foi, primeiro, por ele não ter uma relação biológica com a criança, então ele não teria uma relação legítima com essa criança, e, acima de tudo, pela ideia de que ele não poderia representar um pai, por ele não poder ser considerado um homem de verdade. Então, quando o debate público se centra nesses casos de celebridades, como esse do Tami, valores culturais se explicitam, né, se tornam evidentes, e também as disputas em torno desses valores. Eu acho que no caso do Tami a gente vê o ódio e a repulsa que existe em torno de experiências, identidades, vivências, que rompem com a heterossexualidade, com a cisgeneridade, e com essas relações todas e identidades que são supostamente dadas pela biologia e naturais. Bem colocada, assim, a fala do Arthur. Assim, Tati, eu também acredito que as meninas acabam muitas vezes se apegando aos seus pets e fazendo com que se torne mais do que um pet, né? Até porque, assim, nós, mulheres trans, a questão de relacionamento afetivo, amoroso, é muito mais complicado, é muito mais difícil, né? Nós temos parceiros dispostos a usar nossos corpos sexualizados, né, para aquela situação momentânea, mas nós não temos parceiros dispostos a enfrentar uma sociedade machista hipócrita a ponto de assumir um relacionamento com uma mulher travesti ou uma transexual e andar de mão dada na rua. Jamais. Né? Então, a gente tem essa dificuldade, e isso acaba trazendo, não justificando, mas acaba fazendo com que as pessoas acabem se apegando, muitas vezes, à questão da necessidade do carinho, a questão da falta, né, de afeto, essas coisas, porque já não, a gente, assim, dentro do contexto das pessoas travestis e transexuais, então nós sofremos a exclusão familiar, nós sofremos a exclusão da educação, da escola, nós sofremos muitas vezes no nosso próprio ciclo de amizades, muitas vezes por não nos adequarmos ao que as pessoas acham feminino, né? Aquela coisa assim, se eu sou uma trans, por exemplo, que tem um pouco de barba, eu já tenho um olhar mais crítico da nossa própria, sabe, nosso próprio ciclo de relações, a nossa própria comunidade nos coloca com um outro olhar. Um homem trans, a mesma questão, se ele não é totalmente trans, se não fez totalmente a transição, se não tem aquela passabilidade do masculino, que ainda permeia traços femininos, que a gente fala da questão das mulheres masculinizadas, isso ainda também é uma questão que ainda também faz uma exclusão. Aí não temos nos nossos ciclos de amizades, sofremos essa exclusão da sociedade, né? O que nos resta? O que nos resta? É se apegar um pouco que aparece, aquela questão. Tô carente, recebi um afago, vou
me entregar a isso acontece muito. E aí o que o Arthur trouxe no começo, que era uma coisa que agora eu me lembrei, que eu gostaria muito de pontuar também, na questão das relações, quando acabam se tornando famílias, em que o homem trans ou a mulher trans acaba sustentando o parceiro, é justamente nessa questão, né? Muitas vezes isso acaba se tornando conivente, ela acaba se tornando conivente e acaba sendo conveniente para ela sustentar essa situação, para ter alguém do lado, para não se sentir tão só, não se sentir tão solitária, e não enxergar essa situação, de repente essa relação abusiva que está vivendo, justamente por isso, por essa questão de não ter esse afeto, de não se sentir, às vezes, desejada ou pelo ser quem é, né? Porque é aquela história, assim, a sociedade ainda é muito hipócrita nessa questão, porque, assim, nós temos o país que mais mata mulheres travestis e transexuais no mundo, né? O Brasil é um recordista. E, em compensação, nós somos o terceiro país que mais consome pornografia com essa população, com essa temática. Né? Então, a sociedade nos vê na esquina, sexualizada, expostas, né, expondo corpos e tudo, para ser utilizada como satisfação, como objetos de prazer, mas não nos vê como ser humano, como pessoas que podem, nesse contexto, como a gente está discutindo, constituir uma família, ter um companheiro, sabe? Isso é muito difícil. Eu tive um casamento de 18 anos, né? Então, se vocês tivessem noção do que foi as dificuldades que eu enfrentei na minha relação, isso nos anos 80, 90, quando você nem imaginava poder ter o que a gente tem, o direito ao nome civil, ter o direito ao casamento, né, homoafetivo, vários direitos que hoje a gente que se conquistou desses tempos para cá, eu não consegui, eu não tive oportunidades a isso. Eu tive desejo de adotar uma criança que simplesmente foi um sonho inalcançável no meu tempo, assim, de casamento. Então, essa questão que a gente traz, assim, que é dessas relações, elas precisam ser entendidas o que nos leva, né? Como a gente chegou até aqui, como que a gente está até aqui, né? O que eu tenho, o que eu posso dizer que é meu de fato, que as pessoas entendam que esse pode ser dividido, pode ser do outro também, né? Era isso. Então, vamos já... Alguém quer fazer mais algum apontamento? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu reitero novamente, Ana, se você quiser mencionar um pouco a questão da família, da formação familiar e a aceitação da nossa família, né, propriamente dito. Como se dá essa relação? Desculpa, é para mim? Sim. Então, eu gostaria que você comentasse como a família tradicional, nossa, no caso, vê a formação de duas mulheres lésbicas, por exemplo. Eles reconhecem como família? Como que funciona essa questão? Como que se vê, você diz assim, se duas mulheres numa relação de conjugalidade são entendidas como família? Então, essa é uma discussão bem importante, na verdade, no campo das maternidades lésbicas, porque muitas vezes os casais de mulheres decidem, né, ou dão esse passo importante de buscar a filiação, ou seja, de buscar um filho, por não sentirem que suas relações conjugais são, né, entendidas como família. O que é uma coisa que a gente faz para os casais héteros muito facilmente, mas que não acontece da mesma forma para as relações entre, né, duas mulheres, enfim, ou entre dois homens, né? Então, por exemplo,
durante a minha pesquisa, assim, aparecia muito a ideia de que as famílias de origem, né, ou seja, os pais, as mães, os primos, os irmãos das duas mulheres, chamavam ou entendiam que elas eram amigas, né? Então, morava numa casa com um quarto só, uma cama de casal e diz que é amiga, né? E se a gente for pensar na história das nossas famílias, a gente tem um monte de tia que tem amiga, né? Ou a tia solteirona, ou por aí vai, né? Que muitas vezes nada mais é do que uma sapatão, né? E que muitas vezes é uma sapatão criando crianças. Olá! Então, essas mulheres viam, ou, né, expressavam muito essa ideia de que a conjugalidade lésbica muitas vezes não ela não tem um lugar social, né? A gente sabe, bom, que a experiência de mulher ela só se concretiza efetivamente, né, com a maternidade, mas a própria, se a gente for, enfim, fazer um paralelo, né, a lesbianidade, ou, quer dizer, a conjugalidade lésbica, muitas vezes também. Ela só começava a ser possível de ser expressa enquanto família na existência de um filho, porque o filho exige dessas duas mulheres, muitas vezes, né, assumir uma postura, porque acho que é o que a Tatiana falou também, você precisa ir à escola, você precisa contar a tua história, você precisa conversar com a coordenadora da escola, você precisa na padaria dizer, olha, peraí, essa criança está comigo, está com ela, né? Então, muitas vezes, a criança ou ter um filho torna-se um marco de que aquela relação que já era uma família, porque um casal já é uma família, né? É uma família. E que elas não são, né, amigas que, porventura, dormem juntas, né? Então, muitas vezes, essa ideia da maternidade lésbica, enfim, né, e de como as famílias veem esse casal, ela é permeada por esses momentos decisivos, assim, de ter um filho. A gente pode falar também de casar, né, o casamento também é entendido como um desses rituais para publicizar essa relação como família, né, ou como uma conjugalidade, enfim. Então, muitas vezes, escolher ter um filho é escolher poder dizer também que você é lésbica, né, de uma forma contundente, assim, de uma forma, né, que seja entendido em alguns casos, né, de que seja expresso, né, de que seja legitimada uma conjugalidade, né. Então tá, é um casal, teve um filho, a gente precisa entender que é um casal, a gente precisa tratar como um casal, a gente não dá mais para ficar né, fazendo esse apagamento constante, enfim, fingindo que não veio, fingindo que não é sério, fingindo qualquer coisa assim. Então, com certeza. Ana, posso fazer uma pergunta? Deixa eu te perguntar, durante essa tua pesquisa, por acaso, você conseguiu entrevistar alguém, alguma mulher trans lésbica? Não, durante a pesquisa, não. Não. Né? Então, é isso que a gente questiona, e aí eu sou conselheira, né, municipal da mulher aqui na capital, aqui também faço parte da UBM, da Frente Feminista e de outros, né, de outros coletivos, e a minha briga, né, posso dizer assim, é justamente a inclusão dessas mulheres, para que sejam reconhecidas enquanto mulheres nesses movimentos, né, porque, desculpa, eu não estou fazendo uma crítica a você assim, não, né, mas vou pontuar, assim, coisas que eu já presenciei, que eu já tive de experiência, que sempre que vai se falar nessas pesquisas, vamos falar de mulheres lésbicas, vamos falar de mulheres bissexuais, vamos falar... Daí eu entro nessa questão, vamos falar de mulheres negras, né, Tati? Assim que sempre se coloca, né? Vamos puxar. Mas tá, dentro dessas mulheres, qual foi o número de mulheres trans que vocês incluíram? Qual foi o número de mulheres trans que vocês entrevistaram? Qual foi o número de mulheres, né, que a gente tem mulheres trans lésbicas, a gente tem mulheres trans bissexuais, a gente tem mulheres trans negras, a gente tem essa diversidade dentro de uma identidade só, entende? Sabe? E a gente precisa ser levada mais, assim, aos debates, a gente precisa existir mais dentro desses debates, porque senão
a questão da nossa existência acaba caindo por terra, e aí isso é uma coisa muito forte dentro das lésbicas, do movimento... Me fugiu a palavra, desculpa. Mas... Sabemos quais. Hã? A gente sabe quais. Então, as hard femmes, né, elas não nos reconhecem enquanto identidade feminina, elas não nos reconhecem enquanto mulheres. E isso, eu acho que quando a gente não vê essas questões nos debates, porque eu acho que até para contribuir na sua pesquisa, Ana, eu acho que seria uma questão que, porque eu acredito que as peculiaridades da lesbianidade trans seriam totalmente diferentes do que você vivencia de uma mulher cis lésbica, né? Do que você de repente tenha tido como experiência nesse teu trabalho. Então, eu acho que muito importante, assim, às vezes também para nós fazer esse esforçozinho, assim, sabe? Pô, eu vou fazer uma coisa, eu não tenho, mas eu podia procurar, né, buscar essa identidade, que eu acho que contribuiria e enriqueceria muito meu trabalho, meu debate, meu conhecimento, né? Mas era mais isso, só para entender mesmo, tá? Obrigada. Imagina. Era perguntar, assim, gente, eu não acho que é crítica, não, tá? As pesquisas têm delimitações. E é justamente a partir dessa ideia da delimitação, do recorte da pesquisa que eu vou responder. Eu não fiz pesquisa com mulheres lésbicas trans, porque o meu recorte é reprodução assistida, né? Então, eu não estou, inclusive, aqui, acho que falei isso no começo, falando de maternidades lésbicas no geral, né? Eu estou falando de um recorte muito específico, que são casais de mulheres lésbicas que procuram por reprodução assistida, então, mulheres lésbicas cisgêneras, né? Porque não engravidam de outra forma, né? Então, o ponto central da pesquisa era pensar justamente essas conexões entre o parentesco e as tecnologias reprodutivas, muito mais do que experiências de maternidade lésbica, né? Então, é como que essas tecnologias são acionadas para produzir um tipo muito definido, muito específico e muito recortado de maternidade lésbica, né? Claro, não dá tempo da gente explicar aqui muita coisa, mas essa pesquisa, o recorte que ela tem é bastante específico, né? Também não são todos os casais de mulheres lésbicas que procuram clínicas de reprodução assistida, que têm dinheiro para fazer um procedimento de reprodução assistida e que constroem as suas famílias a partir desses lugares, né? Então, é um recorte muito específico que não fala efetivamente da grande maioria das maternidades lésbicas no Brasil, tá? A grande maioria das mães lésbicas não são essas da reprodução assistida que eu tô falando aqui, tá? É um detalhezinho, é um recorte da pesquisa, né? Que é porque eu discuto fundamental, né? Enfim, me interessa, gosto da antropologia da ciência, da tecnologia e tudo mais, mas que para o campo da maternidade lésbica fala de um universo que é minúsculo, tá? Minúsculo, enfim, não vamos menosprezar, mas que é pequeno, né? E que aí não está realmente, assim, abordando e não está trazendo uma contribuição mais profunda para a gente pensar as múltiplas experiências de maternidades lésbicas, que aí falam de outros corpos, falam de outras, inclusive de outros preconceitos, de outras regulamentações legais, porque né, aí sim o reconhecimento das maternidades passa por um outro lugar também, porque está falando de outras experiências com os documentos, com o Estado, com reconhecimento de identidades, né? Que é um campo para a gente estar falando maravilhoso, né? Assim, importante e que ainda tem muito pouca coisa pensada, debatida, escrita, né? A gente ainda fala muito pouco das experiências trans não hétero, né? Então, é um campo, enfim, a gente não só fala pouco, como é um campo de tensionamentos também, né? Acho que a Carol pontuou muito bem, a gente conhece né, os tensionamentos dentro, enfim, não só do campo acadêmico, mas da militância, né? Quando a gente traz essas outras pluralidades identitárias e que também
são famílias, né? É isso. Obrigada pela contribuição, acho que pela pergunta, que deu para explicar essa parte, né? Que às vezes a gente fala, parece que não consegue explicar exatamente, mas obrigada. Obrigada é assim, confesso que agora ficou mais explícito, né, a questão, até por isso peço desculpa se de repente invadia uma área que não era, mas para mim, no começo da sua fala, ficou essa impressão, assim, esse entendimento, né, que não era tão direcionada e tão fechada nesse foco como você trouxe, né, então, obrigada mais uma vez. Agora já vamos partir para a finalização, né, para a gente não exceder o nosso tempo. Temos uma última pergunta aqui para a Ana, da professora Cláudia. A professora Cláudia pergunta, Ana, poderia falar um pouco mais como constituir essa família biológica, além de fazer com que as lésbicas saiam do armário como a família e criam novas formas de vinculação com as famílias de origem? Eu mandei aqui no chat. Bom, então, se eu entendi bem a questão, é para comentar como que os casais de mulheres lésbicas tendo filhos, né, se vinculam às suas famílias de origem, né, além de saírem do armário tendo filhos, né. Bom, a gente sabe, eu acho que a gente sabe, né, mas uma questão importante é a forma como uma criança, ela junta pessoas, né. E aí, qualquer um que tenha um sobrinho, um primo, uma criança na família sabe que as pessoas, por mais distantes que estejam, quando vem uma gravidez, ou depois, quando a criança nasce, vem a foto, vem isso, vem aquilo, as famílias se unem. Então, o nascimento da criança, um casal de mulheres que tem um filho, mesmo que tenha passado por um distanciamento, o Arthur falou também das experiências trans, como muitas vezes essas experiências de rompimento ou de distanciamento, né, das famílias de origem, enfim, por N motivos, mas por violências e por preconceito majoritariamente, né, quando nasce uma criança, o peso da criança para a teia de parentesco extensa é mais forte do que essas tensões envolvendo orientação sexual ou envolvendo, né, brigas entre pais e filhos, né? Então, ao ter um filho, né, toda, vamos dizer assim, toda a família no geral, né, volta a estar conectado. A criança tem esse poder de fazer com que se acionem relações que muitas vezes estão tensionadas ou distanciadas, e os casais de mulheres sabem da importância dessa criança para acionar esse universo, né, das outras relações familiares. Então, existem estratégias variadas para garantir que a criança que vai nascer seja incluída dentro dessa teia mais ampla de relações, né? Então, a escolha do nome, que tem uma trajetória familiar, né, é uma estratégia que se usa para vincular a criança com todos os outros parentes, né, e para fazer com que essa família vá se conectando de forma mais abrangente, né, com todas as relações mais amplas que não são exclusivamente fixadas no casal e no filho, né. Então, avós, tios, madrinhas e padrinhos são absolutamente importantes na teia de parentesco que se forma com essa criança, né, e que se vincula a partir do nascimento dessa criança e tudo mais. Nas tecnologias reprodutivas, especificamente, esse é um tema muito importante, porque os casais de mulheres gastam tempo no sentido de se dedicam à escolha do doador, que tem características semelhantes à família de origem da mulher que não vai ser a mãe genética, então escolhem características étnicas, escolhem características intelectuais, vamos dizer assim, né, hobby, enfim, uma série de coisas, cor de olho, cor de pele, cor de cabelo, que vinculem essa criança à família de origem da mãe que não vai ser a doadora do óvulo. Então, uma série de estratégias são constituídas, né, para vincular essa criança às famílias de origem, para, digamos assim, estabelecer vínculos com peso, né, e relações sólidas entre a criança, o casal e a família de origem das duas mulheres, né?
Agora eu vou dar um aviso antes da gente poder se despedir, né? Porque já extrapolamos um pouco do nosso tempo. Lembrando que amanhã, 9h30, né, do horário de Brasília, nós vamos ter as apresentações do trabalho relacionado ao GT Família LBT. E às 13 horas do horário de Brasília, o GT de Políticas Públicas e Saúde, tá? Gostaria de agradecer a todas as pessoas aqui presentes, agradecer a cada um dos palestrantes pela sua exposição, das suas vivências, e agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram a fazer esse evento possível. E principalmente agradecer as pessoas que estão comigo na organização, que elas são muito importantes. Obrigada. Se vocês quiserem já se despedir, né? Quero agradecer, né, pelo convite, agradecer aos demais participantes da mesa, do debate. É um prazer conhecer Tatiana, um prazer ouvir Ana também. Muito bom eu como mulher trans, fico muito feliz de ver, assim, tenho uma admiração muito grande pela garra, né, que as mulheres lésbicas têm nessa questão de enfrentamento e de resistência, e me somo a essa força. Acho muito, muito importante, né, nós termos essa empatia por ambas, né, porque eu acho que a gente vive não desmerecendo os homens, né, porque a gente não é contra os homens, a gente apenas queria que eles somassem, né, em vez de dividir. E dizer assim, Ana, também, que dentro dessa sua fala, na questão, quando envolve travestis e transexuais, a questão de trazer um filho ao mundo, não tem essa interpretação, né? Sabe? Ainda existe aquela questão de não conseguir entender como assim, você virou mulher, né? Na fala português rasgado, vamos dizer assim, né? Você virou mulher e daí você vai e faz um filho, como assim? Né? Então, muitas vezes até a própria sociedade coloca essa criança como aberração, né, como ele, nomenclaturas aí, né? Então, essa é uma questão que, ainda para a nossa população, assim, né, não vitimizando ninguém, mas colocando, o Arthur, acho que pode até discordar ou concordar comigo no que eu vou dizer, mas um homem trans trazer um filho ao mundo acaba aproximando muito mais do que uma travesti trazer um filho ao mundo. Né, a família acaba tendo uma aproximação e uma aceitação muito mais fácil do que se fosse ao contrário. Né? Então, para finalizar, agradeço mais uma vez, parabéns a todos, e foi um prazer estar com vocês, dividindo essa live. Bem, alguém mais quer se despedir antes da gente finalizar a nossa live? Então, como agradeço novamente o espaço, muito importante os debates, todos os dias de painéis foram incríveis, estão sendo, né? E é isso, né? Agradecer e aguardando já a próxima edição desse congresso, porque é uma iniciativa sensacional. A presença de Thaís, né? Todos os palestrantes sempre muito, muito bons, muito bons. Obrigada. Eu também quero só agradecer realmente de novo, né, o convite, e foi muito bom ouvir todas vocês e participar desse diálogo, e parabenizar realmente a organização do evento. Também agradecer pelo convite, agradecer a Thaís pelo trabalho incansável, né? Porque estamos falando que não paramos mais. Agradecer as perguntas, agradecer, enfim, as falas de vocês. A gente sempre aprende, né? Mais enfim, ouvindo e participando desses eventos. E é isso. Obrigada.
Lembrando que a Thaís tem um canal no YouTube que ela interpreta histórias literárias para crianças, e agradecer novamente a minha amiga Thaís com todo o meu coração pelo trabalho voluntário dela, e valorizarmos mais os profissionais de Libra, que está agora no debate, como eles são importantes, e temos que sim que remunerá-los. Infelizmente, como nós somos uma iniciativa sem fundos, foi um trabalho voluntário, e agradecer ela muito, muito por esse trabalho. Boa noite a todos. Lembrando que continua, né? Boa noite a todas as pessoas aqui presentes novamente. E lembrando que amanhã tem mais. Obrigada. Tchau. Tchau.